E hoje o tema não poderia ser diferente, né? Inveja. Ai, papai. Tem tava vendo uma psicanalista, doutor Luiz Aibinder, uma psicanalista, Melanie Klein. Ela desenrola um livro, né? Desenvolveu lá no livro dela, desenrola uma história que chama-se Inveja e Gratidão. Foi publicado em 1974 e explica bem o comportamento e mentalidade do invejoso, né? Presente nos livros sagrados, na mitologia e retratada na história desde as épocas mais remotas, a inveja é um sentimento inerente ao homem e invejar é sentir raiva quando alguém tem algo que você gostaria de ter. E mais do que isso, querer que essa pessoa se dê mal. Você já deve ter ouvido falar em olho gordo, né? É mais ou menos por aí que nós vamos comentar agora, porque, doutor Luiz Aibinder, o que te contaram a respeito da inveja? Vamos soltar uma vinheta aqui. Odilon, uma vez uma cobra começou a perseguir um vagalume, mas ela perseguia com muita insistência. O vagalume rápido fugiu um dia, fugiu dois, mas no terceiro dia ele foi encurralado pela cobra. Aí ele já sem força, já desistindo, ele disse: dona cobra, eu posso fazer 3 perguntas para a senhora? Aí a cobra disse: olha, eu vou quebrar teu galho, eu não costumo abrir esse precedente para ninguém, mas de qualquer maneira eu vou te comer. Quais são as perguntas? Aí o vagalume perguntou para ela: eu pertenço à sua cadeia alimentar? A cobra disse: não. Eu te fiz alguma coisa? A cobra outra vez respondeu: não. Então por que você quer me comer? É porque eu não suporto ver você brilhar. E aí, quando uma pessoa não suporta ver de verdade, tem até aquela história, eu não vou saber contar inteira, não, que a fada madrinha apareceu para o invejoso e diz que pode conceder a ele tudo o que ele quiser, com a condição de que seu vizinho ganharia em dobro do que o invejoso desejasse. Ao saber disso, o homem pede à fada madrinha que lhe arranque um olho. Você deu mal. Mas, doutor Luiz Aibinder, as pessoas que são invejosas, né, é uma pessoa doente? Não, não é uma pessoa doente, mas a inveja faz com que adoeça, porque desgasta o sistema imunológico dela e abre a porta para ficar doente. Então a inveja em si não é uma doença, é um comportamento prejudicial. E sabe, Odilon, dos 7 pecados capitais, o pior para mim é a inveja, porque os outros 6 você aproveita alguma coisa. Na inveja você só sofre. Esse sentimento que em maior ou menor intensidade todos sentimos, na realidade, viu, gente? Né, dá para aumentar o teu volume aí? Pede o Matheus se ele consegue aumentar o volume. Eu acredito que esse sentimento, me ouve agora? Melhorou. Esse sentimento que em maior ou em menor intensidade todos nós sentimos? De uma maneira geral, sim. Mas não é politicamente correto você admitir que tem inveja. Ninguém vai admitir isso de peito aberto. Precisa muita originalidade de dizer: porque inveja é condenado, então ninguém vai dizer: eu sou invejoso. Como ninguém vai dizer: eu sou desonesto, eu sou mau caráter. As pessoas não dizem essas coisas. Tem um amigo que diz assim: será que eu posso falar essa nesse horário? Não sei se eu posso, mas eu vou falar. Agora eu vou falar. Meu amigo diz assim: hemorroida da inveja ninguém fala que tem. Vamos lá. Cadê? Tem uma pessoa aqui, a Jane. Doutor Luiz Aibinder, às vezes quando olho para determinada situação, fico imaginando como essa pessoa pode ter isso e eu não. Aí já caio na realidade: opa, estou tendo um lapso de inveja. Como me policiar? Inveja pura. Essa pessoa tem aquilo porque as condições ou os esforços dela levaram a ter aquilo. Mas nada te impede de ter aquilo, se você fizer os mesmos esforços, seguir a mesma direção.
Mas você não tem que ter só porque o outro tem. Você tem que ter se for preencher suas necessidades, não para competir com o outro. Doutor Luiz Abínder, a Débora tá pedindo aqui para falar para o senhor o seguinte. Doutor Luiz Abínder, qual a diferença entre inveja, cobiça e ciúme? Boa pergunta, Débora. Boa. A inveja, eu quero que você perca aquilo que você tem, ainda que eu não ganhe. Cobiça, eu quero ter aquilo que você tem. E ciúme, eu não quero perder o que eu tenho para você. Essas seriam as diferenças. Agora, a inveja. A pessoa, quando ela tem inveja, ela tem algum tipo de tratamento para essa pessoa invejosa? Porque a pessoa invejosa, ela vive pensando até em fazer o mal para outra pessoa, né, doutor Luiz Abínder? Não tem inveja positiva, né? Tem uma inveja branca. Não tem nada de inveja branca, não, porque a inveja, a definição de inveja é querer que você perca aquilo que você tem, ainda que eu não ganhe. Então nunca pode ser positivo a isso. Certo. Aqui o Jonas do centro de Maricá. Qual a principal causa da inveja? O Napoleão disse que a inveja é uma confissão de inferioridade. Essa inferioridade, Jonas, nasce da comparação. Eu comparo o que eu tenho com o que você tem. Se você tem mais coisas do que eu vou começar a sentir inveja. Poderei começar a sentir inveja, não necessariamente. Ser invejoso é prejudicial também à saúde, porque quando uma pessoa tem depressão, ela tem outros efeitos colaterais no corpo. A inveja causa algum efeito colateral na saúde do ser humano? E pode causar. Você fica invejoso, você tem um desconforto emocional. O nosso corpo ouve tudo aquilo que a nossa mente pensa, Odilon. Então, esse desconforto emocional vai se converter numa reação física que vai enfraquecer, fragilizar teu sistema imunológico. Daí pode abrir as portas para doenças. Uma pessoa invejosa, ela não consegue ser feliz. Agora, doutor Luiz Abínder, quais as características de uma pessoa invejosa? Características da pessoa invejosa. Ela não quer que você tenha aquilo, ela acha que é uma injustiça você ter e ela não ter, e quanto mais próxima essa pessoa for de você, mais chance de aumentar a inveja. Por exemplo, um irmão sente muito mais inveja do que um estranho. Para ficar na moda agora do dia, né? O príncipe Charles virou rei Charles, né? Rei Charles III. Ninguém inveja o rei Charles III, porque ele está muito distante da nossa realidade. Mas se ele fosse nosso vizinho, nosso primo, que fosse nomeado rei, nós ficaríamos com inveja. Poxa, podia ter sido eu. Então, a inveja é uma confissão de inferioridade em que você não batalha para ter aquelas coisas que a pessoa teve. Em vez de admirar, você só inveja, fica secando a pimenteira. A gente vê... Aí você falou de olho gordo, né? Anteriormente. Olho gordo, eu acho uma bobagem acreditar nisso. Porque o olhar do outro não nos afeta. O que ele possa fazer pode nos afetar. Mas agora, só porque ele nos inveja, ele diz, eu não quero ter coisa boa, eu não falo que eu tenho coisa boa, porque vão me invejar, vão botar olho gordo. Não faz diferença. Você acha que algum político estaria vivo se o olho gordo fizesse mal? Eu acho que esse negócio de olho gordo também é meio similar à superstição, a pessoa supersticiosa, que não passa embaixo de escada. A minha definição de superstição, Odilon, é pensamento mágico. Você relaciona duas coisas que não estão relacionadas. Uma pessoa me inveja, aí a minha vida vai desandar por causa disso? Não. Só se ela fizer alguma coisa objetiva que vai puxar meu tapete. E eu acho que também funciona para quem tem já tem essa tendência de ter o cérebro esponja, né? Que aí puxa tudo que é negativo e aceita tudo que falam, vai pela cabeça dos outros. Ela não puxa tudo que é negativo. Ela acredita que qualquer coisa negativa que lhe aconteça é porque alguém a invejou. Ela desconsidera os fatores que levaram a coisa negativa a acontecer e bota isso na conta de alguma pessoa que ela supõe que tenha invejado. Aí vai naquela frase que o senhor me ensinou, né? A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser, né? Agora, não foi eu que errei, foi o outro que me invejou.
O que diz a psicologia sobre a inveja, doutor Luiz Aibinder? A inveja é um sentimento muito ruim, é uma confissão de inferioridade e que você vive se comparando com as outras pessoas e você se sente abaixo dela, dos méritos dela. Você acha que a vida foi injusta contigo e benéfica com ela. Isso que é inveja. O ovo da serpente é inveja. Sabe, você começa a comparação, você começa a comparar. Se você não se comparasse, você se sentiria invejado? Não. Só para dar uma ideia mais geral. Nós usaríamos roupa de grife, relógio de carros, carrões, se todo mundo fosse cego? Verdade. E aí? Como é que fica, né? A gente usa essas coisas para mostrar para os outros. A quem tiver. Por isso que tem o ditado: quem tem um olho na terra de cego é rei, porque aí ele pode ver coisas que os cegos não vão ver. Agora, o doutor Luiz Aibinder, existe aqui uma pergunta, a pessoa não se identificou, mas eu acho que essa pergunta é para ela mesma, porque ela está tentando fazer uma pergunta para descobrir. O que mais incomoda o invejoso, doutor Luiz Aibinder? Não é o fato dele não ter a coisa que ele inveja, incomoda que o outro tenha o que ele gostaria de ter. Ele não quer exatamente ganhar, ele quer que o outro perca. Por exemplo, se você perder toda essa beleza que você tem, eu vou ficar satisfeito, mas eu não vou ficar mais bonito. Essa beleza não é transferida para mim, mas eu fico satisfeito com a tua perda. Doutor Luiz Aibinder, o Márcio Aibinder está fazendo uma pergunta para o senhor. Será que o novo rei da Inglaterra tinha inveja da mãe dele ter segurado tanto tempo ele para se tornar rei? Não, mas eu não sei o que o Charles tinha sentido, não. Mas ele deve estar muito chateado que agora tem que começar a trabalhar aos 73 anos de idade. Tem a Patrícia aqui perguntando: a inveja é um sentimento que pode ser bastante nocivo e até paralisar a vida da pessoa? Atormentar a vida da pessoa, acho que seria o verbo mais adequado. Paralisar, não, mas atormentar, sim. A pessoa fica se corroendo com aquele sentimento. É uma ferrugem que vai dando no coração. Uma ferrugem que vai dando no coração. A inveja então é um... O senhor está dizendo que é um sentimento que pode ser corrosivo? É corrosivo. Que você não se livra dele assim facilmente. Já que a pessoa perde muita energia em se centrar em ter o que é do outro, em viver a vida do outro, o invejoso sente o extremo pesar pelo bem-estar e prosperidade de quem está à sua volta. E por isso deseja o infortúnio daquele que desperta a sua inveja. Isso é uma verdade? Porque se eu fico me concentrando não no que eu posso fazer, não na minha vida, e sim na vida do outro, eu não vou prosperar. Então eu penso muito mais no que você tem, no que você faz, do que eu faço. A vida do invejoso é um inferno. É um inferno. Ele vive só olhando os outros, olhando e não olha para si, ele nem sabe quem é ele não se conhece. Não. Ô, Gilon, cada um de nós é uma pessoa única nesse universo. Nunca existiu um Odilon igual a você no passado, nem vai existir no futuro e nem existe no presente. Você é único. Se você é único, como é que você pode se comparar? Se você prestigiar o teu caráter de único, a tua unicidade, você está muito bem. Você não está competindo com ninguém, você só está querendo ser melhor hoje do que foi ontem. Por isso que a inveja, ela tira o foco do teu potencial e coloca no outro. Eu estou tentando achar um jeito de perguntar para o senhor. É patológico, não sei, é químico do cérebro? Eu estou entendendo o que você quer chegar. Se a inveja é só um sentimento inócuo, sem contradições. Não. Quando você tem inveja, você produz substâncias do mal, endorfinas do mal na tua cabeça. Essas endorfinas do mal vão afetar teu sistema nervoso. Certo. Isso afeta a tua saúde. Entendeu? Quando você tem um sentimento, por exemplo, oposto da inveja, gratidão, você não se sente bem. Quando você se reconhece grato por alguma coisa, por alguma pessoa, alguma coisa, você não se sente bem. Essa gratidão também tem um efeito positivo, oposto ao da inveja. O invejoso, necessariamente, ele é um cara agressivo? Não.
ele pode ser um cara dissimulado, corroído e corrosivo. Pode fazer muita fofoca, pode puxar teu tapete, fazer coisas para puxar teu tapete o tempo todo. Bom dia, Edilon. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, Matheus, todo mundo aí. Doutor Luiz, como boa aquariana, eu vou sempre no caminho contrário. Então, fala para mim um pouquinho daquela amiga que a gente tem, que é feia, é pobre, tá sozinha, não dá uma dentro, mas tudo que ela posta, ela diz que tá todo mundo morrendo de inveja dela. Então me fala um pouquinho dessa pessoa que acha que é vítima de todos. Todo mundo tem inveja. Ninguém pode olhar nada dela que acha que estão todo mundo querendo. Fala para mim um pouquinho aí. Beijo. Em termos simples, sem falar muito idioma de psicólogo, ela bota uma máscara de felicidade para esconder a inferioridade dela. Então, ela se chama em psicologia formação reativa. Ela quer mostrar o oposto daquilo que ela realmente é ou sente. Eu vou me mostrar maravilhosa porque eu não me sinto nada maravilhosa. Ela nasce da comparação com pessoas que são similares? Nasce principalmente, como eu falei, das pessoas mais próximas. Se for uma pessoa muito distante, você não inveja tanto. Mas se for um colega teu de escola que está brilhando hoje, é mais fácil a inveja te pegar. Ela tem faixa etária. A pessoa sente, vamos supor, uma pessoa da idade de 18, 19 anos, só sente inveja de pessoas da mesma idade, ou ela não tem limite? Sente de uma pessoa de 70, de 50? A idade não tem idade para sentir inveja? Eu acho que quanto mais próximo, mais inveja. Ou até, se pegar uma pessoa de 18 e ver uma de 15 bem-sucedida, a inveja é maior. Eu disse, poxa, eu já passei dos 15 e essa pessoa está tão bem-sucedida, eu estou um fracasso. Geralmente, então, para menos ou da mesma idade, né? Agora, quando a pessoa é mais jovem, você ainda fica com mais inveja. Uhum. Por que eu não fui tão brilhante nessa idade que essa outra pessoa tem? Fala, Matheus. O Márcio está perguntando, o Márcio Binder, se a inveja é falta de maturidade. A inveja é falta de maturidade, doutor Luiz Aibinder? Não, eu não diria que é falta de maturidade, não. A menos que você considere a comparação como falta de maturidade, que é uma bobagem, né? Você se comparar. O invejoso, ele se sente 24 horas por dia inferior às outras pessoas, então? 24 horas por dia e por noite também. Ele é invejoso o tempo todo. Sonha até com as prosperidades do adversário. Ai, meu Deus do céu. Doutor Aibinder, e assim, para o invejoso, qual o exercício que ele tem que fazer para parar de ser invejoso? Parar de comparar. Você é o que você é, você tem o que você tem, você sabe o que você sabe. A única comparação que você pode fazer adequada é se você hoje está melhor do que você foi ontem. Com outra pessoa, é criar a semente da inveja. Então não vem com esse papo de que tem inveja branca não, né, doutor Luiz Aibinder? Porque aquele papo da pessoa, eu sinto inveja de você, isso vai me estimular, vai servir de combustível para eu progredir, é algo que me traz benefício. Ou seja, você inveja, mas não deseja mal ao outro. Existe isso? Não. A inveja, por definição, eu quero que a outra pessoa perca aquilo que é o objeto da minha inveja. O que você pode ter como positivo é admiração pelo que a pessoa conquistou. É outra coisa. Totalmente diferente de inveja. Então, eu admiro você como radialista. Aí, o que o Odilon faz para ser um bom radialista? Aí eu posso copiar isso, não te desejando mal, e sim seguir aquele caminho que você já abriu na minha frente. Então, é aquela inveja nociva, não é isso? Não, a inveja é nociva. Já é nociva, por si só. O que seria positivo seria o que seria positivo seria a admiração. O primeiro caso registrado de inveja é o de Caim em relação ao seu irmão Abel. Certo. Que era um pastor de ovelhas e ofereceu para Deus o sacrifício de um de seus animais. Enquanto que Caim, por sua vez, era um agricultor, ofereceu ao Senhor os frutos da terra. Deus teria se agradado muito mais com o cheiro da carne cozida, dando menos importância às oferendas de Abel, de Caim, que, enciumado, invejoso, matou Abel. A inveja é considerada pecado porque uma pessoa invejosa ignora suas próprias bênçãos
e prioriza o status da outra pessoa, no lugar do seu próprio crescimento espiritual. Ela é arte, a inveja é arte de contar as bênçãos dos outros e não as próprias. Nunca haverá inveja sem que antes tenha havido comparação. A comparação, como eu disse anteriormente, Odilon, é o ovo da serpente. Nada é bom ou ruim se não for por comparação. A imprensa sensacionalista faz o papel de porta-voz dos frustrados quando exibe os talentosos, os famosos, os ricos, em outro estágio de derrota. Através desse estrado de derrota, os invejosos babam de prazer e de alegria pelo mal alheio. A mídia sensacionalista, Odilon, é uma espécie de urubu que se alimenta da desgraça dos outros. Cada manchete escandalosa equivale a um orgasmo coletivo dos invejosos. Esse sentimento acontece quando a inveja se mistura com ressentimento, fruto de um sentimento de inferioridade, onde a desgraça alheia é mais importante do que a satisfação pessoal do invejoso. E tem até uma palavra alemã que se chama Schadenfreude. Schadenfreude, a pronúncia. É o prazer na desgraça do outro. Se você pega uma celebridade que se deu mal em alguma coisa, a gente tem um prazer secreto porque ela se deu mal. É o Schadenfreude, a palavra. A inveja nasce como um desejo de ter o que as pessoas ao seu lado têm. E até aí é uma coisa natural. Esse desejo, Odilon, se torna problemático, caracterizando a inveja quando, em vez de querer algo que você quer que o outro perca, você ainda não ganha. Eu falei, você tem uma coisa que eu invejo. Bom, o teu dinheiro, eu invejo quanto dinheiro você tem. Se você perder, eu fico satisfeito, embora eu não ganhe. A forma mascarada da inveja se apresentar é a do desdém. Tem aquela frase famosa, né? Quem desdenha quer comprar. A inveja é quase sempre detectável. E isso daí inclui o desdém. Ninguém é melhor do que você por ter conseguido aquilo que você gostaria muito de ter. Ninguém é melhor. A pessoa só conseguiu por uma série de razões. E você talvez possa conseguir. Então, em vez de odiar o outro pelo que ele tem, tente encará-lo como exemplo. Enfim, Odilon, a inveja é a não aceitação das conquistas dos outros. Se aceitarmos essas conquistas dos outros, elas podem se tornar para nós inspiração. Então, doutor, a inveja, no caso, nós temos clássicos aí de inveja que a gente sabe que causa muitos problemas na política, principalmente, né? A política é um mar de invejosos, né? Um querendo ser mais que o outro, um com inveja da quantidade de votos que aquele cara conseguiu atingir. Eu não diria tanto inveja, eu diria competição. Mas isso que eu ia chegar nessa pergunta. A inveja é uma forma de competitividade? Não, é uma forma de comparação. Eu posso invejar alguém, o político pode invejar outro que tem mais votos do que eles. Eu queria ter aqueles tantos votos quanto o outro, mas eu não tenho. A competitividade é nós vamos entrar na briga para ver quem tira mais, para quem consegue mais votos. Não é exatamente uma competitividade. É o desejo que o outro perca aqueles votos. Quando é que a inveja se converte? Deixa eu ver se eu vou conseguir perguntar para o senhor, porque às vezes vem na minha mente uma ideia e eu não consigo formular em palavras, mas, por exemplo, a depressão, a ansiedade, podem causar até o suicídio, né? Quando é que a inveja se converte numa patologia grave, que pode causar qualquer tipo de agressividade, pensamentos suicidas? Isso pode acontecer também com o invejoso? Pode. Eu fico invejando tanto o outro, que a minha qualidade, eu vejo minha qualidade de vida tão inferior à do outro, que isso pode me deprimir. Essa depressão pode me levar, por exemplo, ao suicídio, se for muito grave. Minha vida é uma droga, a do outro é muito melhor, eu merecia ter uma vida melhor, aí eu me deprimo. A pessoa, quando ela tem uma inveja nociva, aflorada, já é detectada, ela pode fazer algum tratamento psicológico para reverter essa situação? Pode. E, de certa forma, até esse programa está ajudando a muitas pessoas, espero. E as pessoas vão parar de se comparar. Não, eu tenho o que eu tenho, o outro tem o que ele tem. Eu não fiz as coisas que ele fez,
poderia ter feito, poderia não ter feito, me faltou talento, oportunidade, mas você, como sendo uma pessoa única, individual, você tem teu potencial. Procura desenvolver teu potencial. Não se compare com o de ninguém. Inveja é só a ponta de um iceberg de problema de personalidade? O que vem junto nesse pacote? Não, a inveja é o iceberg. O que gera esse iceberg é a comparação. Dessa comparação vem a inferioridade. Então, a inveja vem a inferioridade, vem a maldade. Se você inveja um colega teu de trabalho, você vai querer puxar o tapete dele. Vai fazer algumas coisas para sabotar o trabalho dele, o desempenho dele. Então, a inveja é nociva, sempre nociva. Aí é fundamental, né, a busca de um profissional, uma ajuda especializada quando a inveja é nociva, né? Para a pessoa consegue, o senhor, no caso, né, o profissional, ou a pessoa também, consegue entender por que ela reage daquela forma e compreender o que efetivamente tem a ver com aquela individualidade, já que não costuma ser um problema com o outro, mas sim consigo mesmo, né, doutor? Isso a gente consegue fazer. Eu já tive uma cliente, eu não me lembro muito bem, porque já faz muitos anos, ela queria ser igual, ter a beleza da Xuxa, o dinheiro da Gisele Bündchen, não sei o quê. Eu falei, você queria ser uma super mulher e deixar de ser você? Ela montou uma espécie de Frankenstein bonito, sabe? O Frankenstein do bem. Ela queria juntar todas as qualidades positivas das mulheres, que ela achava que tinham, e deixar de ser ela mesma. Eu falei, olha, essas mulheres bonitas que você vê na capa de revista, nem elas se reconhecem, porque elas passam por um processo de transformação técnica, né? Photoshop, sei lá, maquiagem, não sei o quê, que nem elas são aquilo que elas parecem ser. E você quer ser igual a elas que não existem. O Denis está mandando uma mensagem aqui dizendo, doutor Luiz Aibinder, o invejoso, ele tem falta de autoconhecimento? Tem. Se eu não me conheço, eu não me acho capaz de conseguir certas coisas. Por que o outro pode conseguir e eu não posso? Em que o outro seria melhor do que eu como ser humano? Nada. Só que muitas vezes eu fico procrastinando, não quero pagar o preço do sucesso, que é o mais comum. Que sucesso custa caro. Muito esforço, muito tempo, muita disciplina. Mas você quer tudo. Você quer ter um corpo atlético sem fazer ginástica, sem fazer dieta. Aqui tem Querer não é poder. O poder está no fazer, o vilão. Aqui não se identificar. Aqui as pessoas, é óbvio que ficam com vergonha, até em muitos casos, de se identificar, mas tudo bem. Tem uma pergunta aqui. Dedicar tempo a se conhecer. Isso pode fazer com que eu fique menos invejosa? Pode, mas esse dedicar tempo a me conhecer é uma coisa muito abstrata. Você tem que parar de se comparar. Eu quero me conhecer. É uma coisa muito, muito vaga, muito etérea. Então, você não vai resolver teu problema de inveja. Agora, quando você para de se comparar, se a pessoa tem o que ela tem, eu tenho o que eu tenho, por que invejar? O invejoso não enxerga qualidades nenhuma em si próprio? Ele acha que ele não enxerga, mas ele acha principalmente que ele foi injustiçado pela vida. Ele merecia ter aquilo que ele inveja, e aquela pessoa que tem o que ele inveja não merecia. Só que a vida não é justa, né? E o invejoso nunca aceita que ele tem um problema, que tem inveja. Que ele tem um defeito, que ele tem algum defeito. Ele não aceita isso, não reconhece isso. Eu não diria a palavra defeito. Ele não fez as coisas necessárias para ter aquilo que ele gostaria de ter. Mas não diria que seja um defeito. O defeito é se comparar. Aqui outra pessoa mandou uma mensagem: somente conhecendo seus pontos fracos é que você poderá trabalhar sobre eles. Não, isso é blá 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 de autoajuda. Não vira nada. Meus pontos fracos. Sei lá. Agora, você também tem pontos fracos e pontos fortes. Por que não trabalhar sobre os pontos fortes e se desenvolver? Qual seria 3 dicas para a pessoa deixar de ser invejosa? 3 dicas? É. Primeira, não se compare. Segunda, não se compare. Terceira, não se compare. Acaba a inveja. E quarta dica, né?
Quarta dica, todas as anteriores. Quarta dica, todas as anteriores. Tá. Evite, então, se comparar com os demais, seja no trabalho, na família ou na sua vida social. Nós estamos falando com o Dr. Luiz Aibinder sobre inveja. Esse que é um tema que foi colocado aqui a semana passada, inclusive também por pessoas... Aí uma advertência, se puder ajudar previamente, não compare seu filho com outras crianças. Seja irmão, primo, vizinho, seja lá quem for. Seu filho é único. Não faça comparações. Nessas comparações, você já está instalando o programa chamado Inveja. Eu tive problemas, que eu já te disse, né, que eu conto minhas histórias aqui toda vez que eu tenho oportunidade. Eu tinha, quando eu era pequeno, eu e meus irmãos, né, tanto é que a gente nem hoje tem muito contato, cada um foi para um canto do mundo aí, e porque meu pai tinha esse problema. Meu pai, sempre o filho dos outros eram muito melhor do que os filhos dele. Ele tecia elogios na nossa frente de tal forma elogiosa para os filhos dos outros, que aquilo causava uma certa inveja na gente, um sentimento triste, e isso era muito ruim. Inveja e inferioridade. Inveja e inferioridade. Ele nos inferiorizava diante dos filhos dos outros. Quando ele tinha um comportamento com a gente, e quando ele estava com o filho dos outros, ele era uma outra pessoa. Não sei, isso poderia ser um problema psicológico dele, grave, né? Pode. As pessoas, por desconhecimento, não são por maldade, não, por desconhecimento. Se eu elogiar meu filho, ele vai ficar cheio de si e vai relaxar. Se eu criticar, rebaixar, ele vai ficar cheio, vai ficar cheio de indignação e vai procurar aumentar o desempenho. As pessoas raciocinam desse jeito. Eu acho um jeito muito prejudicial. Por exemplo, eu tenho 2 netos, um casal, uma menina e um menino. E eu ensino para os meus filhos a não elogiarem as notas. Eles são ótimos alunos, os 2. Eu digo, elogia o esforço, a disciplina, a atenção, a dedicação que ele tem aos estudos. Porque esses fatores ele controla. A nota ele não controla. Ele é bom porque tem nota boa, e quando tiver uma nota ruim, ele vai ser mal. Então, elogiar o que ele pode controlar. Você é interessado, você é esforçado, você é disciplinado, etc. Com comportamentos que a pessoa controla. O que ela não controla, não elogia. A nota não controla. Pode ser boa, pode ser má. Isso não mede o valor do filho. Mais um áudio aí. Doutor, eu já vi 2 tipos de pessoas invejosas. Tem aquele invejoso que é consciente de que é invejoso e que isso traz para ele muito sofrimento, porque ele não consegue dominar aquele sentimento de inveja do outro, mas ao mesmo tempo ele se sente culpado por estar cultivando aquele sentimento de inveja. Isso traz assim, aquele profundo sentimento de infelicidade para ele, porque ele se reconhece invejoso. Eu acho que o tratamento profissional deve surtir um bom efeito. Agora, tem aquele invejoso combativo, aquele que ele não se reconhece como invejoso, ele se reconhece como um injustiçado da vida, e o outro é que tem toda a sorte do mundo, né, sobre o prisma do olhar dele, e aí ele não se reconhece. Então eu acho que para esse tipo de invejoso, eu acho que a ajuda profissional não faz grande coisa, não faz muita coisa, porque como é que você vai conscientizar o cara ou a mulher que ele é invejoso, se ele mesmo não reconhece isso? Eu acho que é meio tipo vício, né? Só dá resultado quando você reconhece que é viciado e que precisa de ajuda, não é por aí? Primeiro, quem não se reconhece doente não vai procurar tratamento. Segundo, tem um tipo de invejoso que você fala, que eu vou botar um pouco mais amplo, é aquele, por exemplo, eu tenho inveja de uma determinada pessoa. Eu vou procurar desvalorizar e ridicularizar tudo que ela faz. Eu vou tentar diminuí-la para me sentir maior. Você passou na prova porque pistolão, foi fácil, tinha pouco concorrente, você deu sorte na vida, você casou com mulher rica, qualquer coisa assim, eu vou desvalorizando a outra pessoa, porque na medida que ela vai se encolhendo, eu me sinto mais alto. Tem muito invejoso que procura ridicularizar a pessoa que inveja, para diminuir o valor dela, perante seus próprios olhos. Claro que não diminui o valor de ninguém. O Márcio está perguntando se o senhor já tratou alguém com esse tipo de problema, invejosa ou invejoso. Já tratei invejoso
que não se dava muito conta de que era invejoso. Deu resultado? Eu fui mostrando a ele por que você se compara com outro. Você está se medindo, você se mede pela régua alheia, a tua régua só serve para medir você, não dá para medir mais ninguém. Aí ele foi melhorando. O invejoso, está aqui a mensagem, o invejoso vive gastando energia pensando em como os demais são felizes. Isso. Trate de promover pequenas transformações na sua realidade e deixe de ser invejoso. Pensa bem. Eu tenho uma cliente, como é que foi a história? Foi essa semana. A filha dela tem uma babá, quer dizer, para a neta, né? E essa mulher, ela está obcecada em criticar a babá. Obcecada. A babá tem todos os defeitos do planeta. Eu perguntei para ela assim, quais são as pessoas que você mais ama na vida? Meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Meus filhos. Eu digo, você pensa mais nos teus filhos ou na tua babá? Na babá da tua filha. Aí caiu a ficha. Ela dá muito mais atenção nos pensamentos dela, muito mais tempo dedicado a uma pessoa que ela não gosta e muito pouco tempo em relação às pessoas que ela gosta. Eu falei, você está obcecada por essa babá. Aí ela começou a despertar. Foi essa semana. Aqui tem a Simone de Niterói. Sou uma pessoa ruim por sentir invejas dos outros? Não, você não é uma pessoa ruim por sentir inveja, você é uma pessoa invejosa. O ruim é um adjetivo muito amplo e não significa que você faça mal. Você pode querer o que o outro tem, ou querer que o outro perca o que ele tem. Mas isso não te transforma numa pessoa ruim, só numa pessoa invejosa. E ser invejoso, eu nunca vi uma árvore invejosa, um cavalo invejoso, gato invejoso. Só pessoas são invejosas. Você não é invejosa porque você é mau. Você é invejosa, Simone, porque você foi mal educada nesse sentido. E é uma boa notícia, se ela aprendeu a ser invejosa, pode desaprender. Não seja invejoso, apenas aceite que sua hora ainda não chegou. A hora chegou para você ter o que você tem. Para ter o que você pretende ter, ainda vai levar um tempo. Mas não tem, a tua hora chegou. E que relógio vai tocar a tua hora? Do mesmo modo, tem que ser paciente, não tente pular as etapas ou recorrer às artimanhas questionáveis para você conseguir o que você deseja. Siga adiante. Se você não encontrou o amor da sua vida ou recebeu a tão desejada promoção hoje, não impede que isso não aconteça amanhã. Certo, doutor? Eu acho muito abstrato isso. É muito jogado, né? Viva o aqui e agora fazendo o teu melhor. Só isso. É frase não pronta isso ser aí. Melhor do que ninguém, só do que você foi ontem. Hoje eu sei mais um pouco do que eu sabia ontem. Está ótimo. Sem competição. Não espera a hora chegar. Quando é a hora? Nunca se sabe. E, aliás, eu acho também, eu não concordo com esse negócio de espera a hora chegar. Eu acho que quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Quem sabe faz acontecer a todo momento, um pedacinho de cada vez. É verdade. Você não chega no topo de uma escadaria sem passar pelos degraus. Então, passo de cada vez. A pessoa invejosa, ela é impaciente? Não necessariamente. Porque a paciência seria esperar o momento dela conquistar aquelas coisas. Mas ela não passa por essa fase. Ela passa pela fase de querer que o outro perca o que tem. Ela não está nem lutando para ter o que ela quer. Ela está querendo que o outro só perca. Ela se preocupa, ela tem um dom de autodestruição, ou de destruir as pessoas. Ela sente prazer em ver a outra pessoa se dar mal? Sente. Você, por exemplo, quando uma celebridade dessa pisa na bola, sai na mídia, fulano fez isso, fez aquilo, estava dirigindo bêbado, foi pego contra a mulher, foi pego contra o homem, os invejosos não ficam babando de prazer? Aumenta os comentários. A mídia não se espalha com essas notícias, vem de jornal, vem de notícia. É alegria com mal do alheio, que se chama em alemão Schadenfreude, uma palavra que está sendo usada já geralmente pela psicologia. O consumista do sensacionalismo, ele é um invejoso? O sensacionalista porque ele mostra os podres dos outros, os supostos podres dos outros. Aí, quem quer ver aquela notícia fica satisfeito com o mal alheio.
Doutor Aibinder, o hater é invejoso? Quem? Hater. Não, esse é odioso. Hater é um cara que fica só procurando na internet criticar as pessoas e não... Ele não é invejoso, ele é odioso, odiento. Ele tem ódio das pessoas. Eu acho que o hater não é nem invejoso e nem odioso, ele é ocioso, porque não tem o que fazer, fica gastando o tempo dele destilando veneno. É isso aí. Mas ele é uma pessoa que se nutre do ódio. Se não tiver ninguém para odiar, ele fica deprimido. E você vai encontrar pessoas assim dentro da tua própria família. Tem familiares que só se sentem vivos quando estão brigando. Quando está tudo em paz, eles se sentem deprimidos. Eu tinha um amigo que falava assim, lá em casa, briga-se somente 2 vezes por ano, mas cada briga dura 6 meses. Eu frequentava uma academia de ginástica e dizia-se que o colega nosso só tinha 2 camisetas. Uma para usar no verão, outra para usar no inverno. É mais ou menos isso aí. Doutor Luiz Aibinder, qual seria o pensamento do dia sobre inveja? Vamos soltar a vinheta aqui. Pensamento do dia. Edilon, pessoas narcisistas se enxergam como um padrão de excelência e necessitam da atenção e bajulação. E se sentem como as pessoas, se o mundo tivesse que atender às suas necessidades. Ou um outro pensamento sobre isso, que foi perguntado antes, ciúme é querer manter o que se tem. Cobiça é querer o que não se tem. E inveja é querer que o outro não tenha. Repetindo, ciúme, eu quero manter o que eu tenho, eu não quero perder minha mulher, meus objetos para ninguém. Cobiça, eu quero aquilo que eu não tenho. Eu quero dinheiro, quero isso ou aquilo. E inveja, eu quero que o outro não tenha. E aí, se a pessoa hoje que está nos vendo ou que nos viu esse programa ainda não entendeu realmente o sentido do que pode causar as pessoas serem invejosas ou não, o senhor tem um grupo de pessoas que se reúne às quintas-feiras, às 5h30 da tarde, 17h30. A pessoa que quer... São vários temas que ali acontecem. É um bate-papo, né, do cotidiano trazido para a luz ali da psicologia. Qual é o nome desse encontro mesmo, doutor Luiz Aibinder? Curso de Psicologia para Todos. Não é exatamente o bate-papo. É uma aula de psicologia em termos claros, pouco técnicos, extremamente útil para todas as pessoas. Quintas-feiras... de 5h30 da tarde às 7 da noite. Como é que a pessoa pode participar? Mandando um zap para o telefone 21 991 16 1999. Diz, meu nome é tal, eu quero participar da aula de degustação, que é uma aula gratuita. Aí a pessoa assiste a aula. Caso goste, ela se inscreva. Então, eu fiquei... Olha, eu não sei se você que está nos vendo gostaria de participar, mas que eu encontro as pessoas que falam que tem... eu vou... Ô, cheio de purga. Faz favor, né? Você já falou para mim, você sabe com quem eu estou falando. Já falou umas 3 vezes. Doutor Luiz Aibinder é um espetáculo. Eu vou participar daquele bate-papo, daquela aula dele lá às 17h30, nas quintas-feiras. Sabe até o horário. E não entrou ainda. Peraí. Tá querendo... Se for muito intenso, a pessoa vai. Tá me enganando ou tá com inveja de mim, que só eu que falo com o doutor Luiz Aibinder? Você pode falar também, amigo. Você pode ligar 991161999. Agenda lá, que ele vai mandar o link, faz uma aula gratuita. Depois, se você gostar, você participa todas as quintas-feiras, que esse curso começou agora, recentemente. Faz 25 anos só que está... 22 Estou querendo puxar uma brasa para sua sardinha, mas não dá, não pode. Eu sou honesto. Tem que ser honesto. Tem que ser honesto. Não discutimos honestidade no paredão da opinião. 22 anos. Doutor Luiz Aibinder.